Ordem de Serviço número 3, ano 2013. A Procuradoria. A presidência desta Casa, face às atribuições, funções administrativas e diretivas do Legislativo, e neste ato, com a aquiescência e a solidariedade dos senhores vereadores, em sua totalidade, que assinam o presente instrumento administrativo, em razão do pronunciamento recente na tribuna deste Parlamento, sessão ordinária do senhor vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira Russo, que engessou considerável descontentamento. Pois bem, entende esta presidência, assim como os ilítimos vereadores, independentemente do disposto no artigo 29, 8º da Carta da República, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e voto no exercício do mandato e na circunscrição do município. Esta instituição, por seus representantes legais, tem o dever de declinar seu posicionamento diante dos temas abordados. Repita-se, pelo senhor vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira, cujo teor desnecessário transcrever, pois se tornou do conhecimento de todos e, como não poderia de ser, transcrito e registrado nos anais desta Casa. Todavia, imperioso ressaltar que esta edilidade tem pautado as suas decisões obedecendo aos princípios inscrúpidos no entendimento jurídico e na ética de que devem estar presentes na conduta daqueles que representam este poder, sendo óbvio outorgado de forma democrática pelo povo. Diante do exposto, determina a douta Procuradoria os estudos necessários sobre a contundência do tema, o qual consideramos relevante, especialmente no que se diz respeito à população piraiense, como no entendimento aos senhores procuradores, de forma arrosada a esta presidência e aos senhores vereadores. Cumpra-se o presidente e os demais vereadores que assinam. Da Procuradoria. Considerações. Remetemos-nos ao presidente o procedimento para que esta Procuradoria manifeste sobre o pronunciamento do vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira, proferido em reunião ordinária na data do dia 8 de outubro de 2013, no plenário desta Casa, causando descontamento aos seus pares, quanto em princípio cometeu excesso, especialmente quando aos direitos humanos expresso na Carta de Fundação da Organização das Nações Unidas, em 26 de junho de 1945, e foi assinada por 51 Estados ao término da Conferência de São Francisco. Esta carta dispõe em seu artigo 13 e 55 que os direitos humanos constituem a base da organização, contando que tenham sido inicialmente cogitado basicamente em termos de liberdades individuais. Para que a virtude humana seja útil e necessário, que ela seja a ação, e a ação é política. Ensina Aristóteles que saber o que é excelência moral e intelectual não é o bastante. Devemos reforçar-nos e possuí-las e praticá-las, ou experimentar qualquer outro meio de existência para nos tornar-nos bom. Eis que a nossa Constituição Federal, que na efetiva ação política e no comportamento parlamentar cotidiano, para os fins não justifiquem os meios. Explicadamente, deve o parlamentar comportar-se sobre os conceitos ideais de bem, de certo, de bonito e de eficiente, de correto e de esperado, afastando e não desejando as ideias opostas de desagrado e incômodo. Frisa-se entendendo de forma contundente que não se pode negar a dificuldade em precisá-lo como critérios objetivos os que determinam a ética e o decoro, vez que foram colhidas e preceitos e objetivos, ideias e valores sociais, econômicas e políticas. A previsão do artigo 53
e seguinte da Constituição são colocadas em práticas por intermédio do regimento interno da Câmara Municipal, datado no dia 20 de dezembro de 2002, que especialmente atua no sentido da preservação da dignidade do mandato do parlamentar, onde não prevê um órgão regimentalmente responsável para exame concreto e conclusivo destas situações, considerando-se, portanto, evidente ser o presente regimento interno, especificamente no referencial de que se trata presente esta matéria. Deve-se valer e ressaltar que a maior importância da existência de um regimento interno ou de um código de ética atualizados não consiste somente pela fragilidade e deficiência do ser humano, mas também, em especial, pelas características do nosso sistema representativo. Em verdade, é importante não se pretender esgotar o assunto imperioso, talvez como este fato, vislumbrando uma oportunidade de aprofundar a discussão acerca do tema no sentido de intervir o acesso ao contínuo definimento da instituição parlamentar no Brasil. Diante destas brevíssimas considerações, não poderíamos deixar de citar a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rochas, em sua magnífica obra Direitos para Todos, onde disserta com muita propriedade: todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, o homem estará sujeito apenas às limitações determinadas por esta lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outros, a satisfazerem as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E arremata: mas este ponto fica a depender da inconsistência dos sentimentos pelos outros, que não poucas vezes se altera ou opõe seus sentimentos e conduz aos atos de força e de contrariedade à humanidade de todos. No mérito, somos sabedores de que, no plano do direito interno, de logo notamos que a supremacia do processo legislativo sobre outras divisões do direito adjetivo, pois ele descreve a competência e a forma para a criação de normas de caráter geral, inclusive portando as normas de outros processos. Conforme assinalado, a apreciação de cada situação concreta, especialmente esta, está estabelecido na Carta da República, os definidos na Lei Orgânica, o regimento interno das câmaras municipais e nas resoluções legislativas, a que criam e regulamento. Todo cuidado aqui é pouco, a fim de se evitarem invasões de competência da identidade política. A função do regimento é, segundo Raul, complementar o texto constitucional, preenchendo os claros que a Constituição confiou ao domínio da matéria do regimento interno. No tocante ao aspecto meritório da penalidade aplicada, a valoração e o acerto das decisões daquela Casa Legislativa se efetivamente ocorre ao autor deste procedimento contrário à ética e do decoro parlamentar, na gradação suficiente para a medida disciplinar adotada, e tenho que esta questão é de natureza unicamente política e interna, sendo vedado ao judiciário apreciar o recurso em tal direção. Desta forma, vale esclarecer que o decoro parlamentar é um conceito de difícil definição, em face da sua carga subjetiva, mas para que possa ser possível uma tal imputação, deve haver previsão expressa no regimento interno. De tal modo, salientamos que, de acordo com o artigo 96 do regime interno da Câmara Municipal de Piraí, verifica-se que as situações que envolvem o cometimento pelo vereador dentro do recinto da Câmara e de excesso que deverá ser pertinente, o presidente reconhecerá do fato e tomará dentre as providências, conforme a gravidade
ao seu juízo a sanção pertinente de acordo com as normas regimentais. Por fim, com base em todo o exposto, entendemos que a sanção pertinente ao caso em tela seja prescrita no artigo 96, inciso 2 do regime interno, sem embargos e entendimentos divergentes. Atenciosamente, assina os procuradores João Batista da Silva Lopes, o consultor jurídico Lorival Norris Ribeiro e o coordenador jurídico Ailton da Silva Neto. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de sugerir, haja vista a questão em voga, hoje a gente está aqui colocando, acaba de ser lida o parecer da nossa Procuradoria quanto à questão, né, que envolve o nobre vereador Russo. Eu penso que o nosso regimento, né, interno, ele seja falho em questões como essa aqui, como houve aqui. E eu sugiro que seja criada uma comissão, senhor presidente, para que nós possamos, então, fazer um estudo, uma avaliação e as alterações necessárias para que no futuro próximo o nosso regimento deixe de ser omisso quanto a questões como essa ora apresentada. Solicitação atendida, vereador. Vamos criar essa comissão.